cura e eu quero ajudar você a chegar na remissão por meio de uma alimentação. Meu nome é Alexander, já tive câncer e sou mais do que um nutricionista. Eu senti na pele o que você está passando agora. Já tive câncer de pâncreas com metástase no fígado e quero ajudar você a dar esse passo a mais nesse momento tão delicado que você está passando, sempre com lives gratuitas, pelo menos durante esse ano, de segunda a sexta-feira, normalmente às 7h47 da manhã, às vezes um pouquinho mais tarde, às vezes um pouquinho mais cedo. Sejam todos bem-vindos. Hoje é o tema Corrigindo a Sua Refeição. De segunda-feira eu abro esse espaço para que você coloque a sua refeição, seja no story, seja aqui ao vivo nos comentários. E vou fazer um comentário também de uma panela que é essa aqui, ó. Daqui a pouquinho, você que vai ficar comigo até o final, você vai saber mais sobre essa panela, que é as famosas panelas com revestimento de Teflon. Então, permita eu registrar aqui o tema da live, corrigindo refeição, e eu quero muito ler qual que é a refeição que você está fazendo. Isso é muito importante para a gente entender o que está acontecendo de não adequado com a sua refeição hoje. E aproveito para convidar vocês para tomar água, né? A nossa querida água. A melhor bebida detox que existe, o segundo melhor alimento do mundo, só perde para o leite materno. E aí a gente tem aqui algumas refeições para expor a vocês. Mas antes de expor as refeições, eu quero agradecer você que acordou cedo, você que está disposto a viver mais, você que está disposto a ter informações de qualidade, tanto aqui no TikTok, com dezenas de pessoas, e aqui também no Instagram. Então eu dou bom dia aqui para Nava Cavalcante, para Vanessa, para Vanque, para Josi, para Claudinha, para Noêmia, para a consultora, para o Diego, para a Sheila, sempre junto do marido dela, e também aqui no TikTok para a Liz, para a Marinalva, para a Maria, para a Ana Edith, para o Djalma, para a G. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês já estejam inscritos aqui no meu perfil, seja no TikTok ou no Instagram. As melhores informações de nutrição e oncologia estão aqui de uma forma acessível, de uma forma simples, para que você não fique confuso durante esse período. Obrigado pelos corações que estão me enviando aqui. Eu vou puxar já as refeições, tá bom? Então, vamos puxar as refeições e aí eu vou comentando com vocês cada uma delas e vocês fiquem à vontade para também trazer as refeições que vocês fazem, tá bom? Primeira pergunta, né, do dia, mandioca. Então olha que bacana, essa raiz que é rica em carboidrato pode ser consumida, farinha de mandioca pode ser consumida, de preferência uma farinha que seja só da mandioca e não com adição de outras porcarias que a indústria adora fazer para agradar o seu paladar, mas para prejudicar a sua saúde. Então toma cuidado com esse tipo de adição nas farinhas que aí estão presentes. Eu sempre faço a sugestão para preferir a farinha de mandioca à farinha de milho, porque a farinha de milho tem muita porcaria adicionada, agrotóxicos 1000, mas eu falo mais de 20, né? Não são mais de 1000, mas só para ser mais específico. Então, vale a pena para quem gosta de farinha. Minha mãe é baiana, desde molequinho eu como farinha, é gostoso, tem pessoa que não gosta. Importante respeitar, em primeiro lugar, a sua preferência alimentar. Então, se você gosta, é bem-vindo. Não precisa ser farinha de mandioca, pode ser a raiz cozida para fazer parte da sua refeição, para você comer às vezes junto do arroz, comer mandioca e feijão, mandioca e lentilha. Você que decide, o prato é seu, o paladar é seu, você que precisa direcionar aquilo que é mais interessante para a sua vida. A Sheila colocou aqui, amo muito aveia em flocos, mas é verdade que ela engorda muito? É verdade que ela engorda, Sheila, porque as pessoas comem farinha a rodo,
né? Até a farinha de mandioca também pode engordar, assim como farinha de aveia. Mas por você amar, eu não vejo necessidade de você excluir esse alimento da sua vida. Então é importante lembrar disso. Se você ama esse alimento, que ele faça parte da sua vida, mas é importante controlar a ingestão. Qual quantidade? Impossível falar para você sem conhecer todos os seus exames, toda a sua saúde, todas as suas necessidades. Mas é importante lembrar que se você gosta, eu com certeza colocaria no seu cardápio se fosse seu nutricionista. Então vamos para outra pergunta aqui. Olha que interessante. Como de tudo, menos carne vermelha, frango, trigo, embutidos e refrigerante. Eu vou pensar de forma ampla. Então, por exemplo, se ela não come carne de boi, carne de porco, que são duas carnes vermelhas, não come frango, ela não é obrigada a comer trigo, muito menos embutido ou refrigerante, mas espero eu que das carnes essa pessoa esteja comendo ovos e esteja comendo peixes. Se você comer um desses dois alimentos, você já tem um caminho muito forte para ter imunidade boa, para ter saúde. O difícil é quando a pessoa é vegana, quando a pessoa ela não consome nenhum tipo de proteína animal. Aí sim pode prejudicar fortemente o tratamento, porque as necessidades dela de proteína são muito altas e vegetais como feijão, ervilha, lentilha não têm esse poder. Então é muito importante fortalecer isso. A carne é positiva para o tratamento, a proteína animal é positiva para o seu tratamento, tá bom? Aí tem uma pergunta da Van, eu vou dar atenção para essa pergunta. Leite, tomo zero lactose porque sou intolerante. Qual a questão do leite com o tratamento do câncer? Van, é bem simples a questão do leite. A maioria das pessoas pode consumir leite, a maioria das pessoas não tem alergia a leite, a maioria das pessoas não tem intolerância à lactose. Esse é o ponto principal. Se você tem intolerância à lactose, se você gosta do leite, né, você pode optar pelos leites zero lactose que são vendidos refrigerados, não essas porcarias de caixinha que estão cheias de substâncias adicionadas. Então, refrigerado é de melhor qualidade, você pode consumir. Ah, a lactose causa câncer? Não. A caseína causa câncer? Não, não existe evidência científica disso. Elas vão inflamar? Para quem tem problema como alergia, sem dúvida, mas para quem não tem, a caseína não vai inflamar e não vai te trazer prejuízo. Claro que tudo tem uma dose, assim como água existe uma dose de consumo diária, para o leite também tem. A Francina colocou, não toma leite, tudo bem, você não se sinta obrigada a tomar leite. Ela não gosta, provavelmente, não agrada, talvez traga até um certo desconforto abdominal, mesmo não tendo intolerância à lactose. Então a gente precisa respeitar isso. Outro ponto, deixa eu puxar mais refeições aqui. Então vamos lá. Essa aqui é de uma querida paciente minha que está fazendo tratamento. Hoje foi churrasco com picanha, feijão tropeiro, arroz, vinagrete, farofa. Para beber foi água, que legal, fico muito feliz. Sempre lembrando que eu estou mais preocupado com a fumaça, com a poluição, né? Não com a fumaça que tem no churrasco, que a quantidade de alcatrão é extremamente pequena em relação à quantidade de fumaça que eu estou respirando agora, numa grande cidade como Campinas, ou você em outra grande cidade. A gente tem muito mais alcatrão no ar do que se a gente tiver contato um momento ou outro com a fumaça do churrasco. Por sinal, se você tem um churrasqueiro que solta muita fumaça no seu churrasco, ele não sabe fazer churrasco, tá bom? Então, o problema, como eu sempre falo, nunca foi o churrasco, é o churrasqueiro que não sabe fazer carne. A Alessandra colocou, como carne vermelha, ovos, frango e também peixe, sardinha em lata e tomo leite. São excelentes alimentos, são bons alimentos, viu, Alessandra? Já ouviu falar de água com hidrogênio? Dá o nome dessa marca, Du, só para eu comentar com vocês. Já ouviu falar da água com hidrogênio? Então vamos lá, deixa eu puxar outra refeição aqui.
Olha que interessante. As pessoas antigamente não colocavam muitas refeições para mim com a presença do peixe. Hoje eu fico mais feliz, porque tem sempre alguém que tem fortalecido o consumo do peixe, né? Então isso é bom, é positivo. O ser humano comendo peixe ficou com um cérebro maior, ficou mais inteligente. O cozimento também ajudou a nós termos mais neurônios. Isso tudo é positivo. E se você for preparar essa comida, né, você pode colocar banha de porco, você pode colocar manteiga, você pode colocar óleo de coco. As 3 gorduras são boas, as 3 gorduras são interessantes, viu? E aí a gente tem outra questão, deixa eu puxar outra questão aqui, que é o peixe também, né? Que é o peixe salmão com grão de bico. Grão de bico é um primo do feijão, que também tem um pouquinho de proteína, um pouquinho de ferro, é positivo, pode comer. Eu acho que deve ficar um prato bonito, né? O salmão grelhado com grão de bico. Nunca consumi grão de bico com salmão, pelo que eu me lembro, mas eu achei interessante. E se a pessoa quiser também, ela tem a opção da sardinha enlatada, em óleo ou água. Se for em água, joga fora. Se for em óleo, joga fora. Só toma cuidado com a sardinha que vem em molho de tomate, limão, porque aí tem muito aditivo adicionado. Essa sim tem porcaria adicionada. Mas a outra, sardinha de lata, é de excelente qualidade. Você vai falar, poxa, mas enlatado? Tem que separar o enlatado bom do ruim. A gente tem que separar a carne boa da carne ruim. Qual que seria a carne ruim? Carne como salsicha, como presunta, presuntada. Essas porcariadas aí não são positivas para a saúde de ninguém. Então é sempre importante separar o leite bom do leite ruim, como eu fiz hoje. Leite refrigerado é um leite bom, leite de caixinha é um leite ruim. Então esse ponto é especial. Aí deixa eu puxar mais uma refeição aqui que colocaram para mim. Olha que interessante. A pessoa colocou frango, peixe, arroz com cenoura, salada, alface, tomate, repolho, abacate, mamão, né? São frutas que podem ser consumidas, de forma alguma são proibidas. Tem gente que gosta de colocar fruta na salada, tá tudo bem em relação a isso. O Emerson colocou peixe, tambaqui e pirarucu, uma delícia, sem dúvida são. Mas os melhores peixes, como eu sempre falo, é sardinha e salmão, porque esses têm ômega 3. Peixe de água doce, como o tambaqui e pirarucu, que são uma delícia, sem dúvida alguma, eles não são ricos de ômega 3. E o ômega 3 é a principal molécula anti-inflamatória durante o câncer. Então esse ponto é especial, esse ponto é necessário. Tá bom? A gente lembrar e a gente frisar. Se a gente fala de higienização, né? Faz tempo que eu não falo de higienização com vocês, então acho que vale a pena frisar. Higienização, você vai procurar uma água sanitária ou hipoclorito de sódio. Se for água sanitária, tem que estar escrito: é permitido o uso em frutas, verduras e legumes. O nome técnico é desinfecção de fruta, verdura e legume. Se tiver escrito na água sanitária, você pode usar sem problema algum. E aí você vai colocar uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. Põe 2 litros, 2 colheres de sopa e assim por diante. Você deixa 20 minutos. Eu sei que você leu lá que está escrito 10, 15 minutos, mas o paciente com câncer precisa de uma proteção maior. Então eu preciso eliminar todos os ovos, parasitas, todos os riscos de intoxicação alimentar. Então você deixa 20 minutos naquela água, submerso essas frutas, verduras e legumes, joga fora a água e depois põe uma água nova para tirar o excesso de cloro. Tem muita gente colocando detergente para lavar alface, para lavar fruta que você põe na boca. Não faça isso, detergente é tóxico. Detergente não é para você ter contato no alimento e o alimento ter contato com sua boca. Tem muita gente, é assustador. Parece que quanto mais live eu faço, mais pessoas aparecem para mim falando que passam detergente na alface, detergente no pêssego, detergente na ameixa, ou seja, na fruta e na verdura que você leva diretamente à boca. Daria até para entender se você usasse o detergente para uma fruta que tem contato com a terra, por exemplo, melão ou melancia. Então, se você talvez não conseguiu limpar toda a casca, com água, você passar uma buchinha com detergente, está tudo bem. Por que na melancia eu posso passar detergente
e na alface não. Simples, você não come a casca da melancia nem a casca do melão. A alface você come. Então aquilo que você tem contato direto com a boca não é indicado você passar detergente, tá bom? Então a mensagem era essa, né, em relação à higienização, que é importante. E outro ponto legal é o seguinte: quando se fala de frango, a gente tem que lembrar dos 2 países do mundo onde a incidência de câncer de mama é a menor que existe, que é o Kuwait e a Índia. E eles comem o quê? Principal carne consumida nesses 2 países, frango. Mais um ponto positivo para o frango, mostrando que ele não tem hormônio e ele não é maléfico para a saúde, como o besterol da internet gosta de vender para vocês. Então é muito preocupante quando começa a falar que não come, pega o alimento in natura, o alimento que Deus fez, e começa a condenar ele falando que ele faz mal. E não faz. Esse é o ponto especial. Ele não faz mal a você, exceto se você tiver alergia a frango. Aí, sem dúvida alguma, você vai ter problema. Mas olha que incrível. Quando se fala de alergia a carne de boi, a frango, são raros os casos em que a pessoa tem alergia. É mais comum você ter alergia a outro alimento do que esses 2. E aí, a Oliveira perguntou: qualquer parte do frango? Sim, ontem comi frango assado, inclusive com a pele. Mas tem gordura saturada. Mas a gordura saturada é boa. O que é ruim é o óleo refinado. Óleo de soja, milho, girassol, canola e algodão. Então pode comer qualquer parte. O peito tem normalmente 1% de gordura, a coxa tem 2%, um pouquinho mais. É pouquíssima gordura, não tem problema algum você consumir o frango e qualquer parte dele que você gostar, né? Não vamos ficar também obrigando ninguém a consumir uma parte que não tem hábito, que não é o caminho aqui da minha apresentação. O vinagre de maçã é bom? Ele tem cheiro de estragado, é normal? Ele tem cheiro de azedo, né, Aparecida? Porque é um vinho azedo, a terminologia, né, do vinagre. Mas você pode consumir se gostar. Se você tem essa sensação ruim do vinagre, até mesmo pensando em temperar a salada, você não é obrigado a consumi-lo, tá bom? Eu gosto muito de vinagre, gosto muito de limão, gosto muito de usar esses temperos, mas você pode comer a salada crua também, sem problema algum. A Regina perguntou: bom dia, queijo branco? Pode, queijo branco, queijo amarelo, queijo mussarela, queijo prato, só não pode queijo com fungo, que o protocolo do AC Camargo, tão importante Hospital de Câncer, pontua que queijo com fungo pode prejudicar o tratamento oncológico, exatamente porque pode reduzir a imunidade. Como a quimioterapia reduz a imunidade, a gente não pode brincar com esse tipo de história e de situação. Então não é proibido o queijo de forma alguma. E daqui a pouquinho está chegando o assunto dessa panela que eu vou comentar com vocês aqui na live. Um ponto importante que poucas pessoas conhecem sobre o risco desse tipo de panela, a famosa panela de Teflon, revestimento de Teflon. Então deixa eu puxar aqui mais uma refeição. Arroz branco, fico feliz do arroz branco porque eu gosto, né? Mas se a pessoa colocasse arroz integral porque ela ama, tá tudo bem. Mas não tem necessidade de comer arroz integral. E a fibra? Fibra você consegue comendo fruta, verdura e legume. Você não precisa comprar arroz integral para ter fibra. Feijão, por sinal, tem fibra também, fibra solúvel, fibra boa para o seu intestino funcionar. Frango ou peixe, né? A pessoa come um ou outro, ela que decide. Que bom. Tomate também. Mas tomate tem muito agrotóxico, alface tem muito agrotóxico, brócolis tem muito agrotóxico. Não chega nenhuma gota de agrotóxico nesses elementos em comparação a essa porcaria da soja que as pessoas adoram colocar na refeição. E adoram no sentido de manipulação. O mundo manipulou as pessoas para comer a soja, e não precisa comer soja para você ter saúde. Assim como você não precisa de óleo de soja, milho, girassol, canola, algodão, tofu e tudo mais. Outro ponto importante, a gente tem aqui a questão do café, eu já vou comentar. A Van trouxe, a
Soraya comentou sobre o alumínio na panela, vou comentar também, tá bom? Eu já vou fazer esse comentário com vocês sobre alumínio na panela. E tem outro ponto que era o peixe, tomate, alface, brócolis. A gente tem que se preocupar com quem realmente tem muito agrotóxico, que é a soja, que é o milho, que é óleo de girassol, óleo de canola e assim por diante. O que tem quase nada, que é fruta, verdura e legume, não existe necessidade de você ficar comprando orgânico. Eu quero comprar. Se você quer, é uma decisão sua. Mas não existe essa necessidade por conta da pequena presença de agrotóxico. Eu sei que a Anvisa colocou na sua mente que tem muito. Por que ela colocou? Porque o coitadinho do plantador de alface não tem dinheiro para bancar um deputado e um senador, assim como tem a óleo de soja, óleo de milho, girassol, canola, para impedir qualquer tipo de pesquisa e de divulgação desses sentidos. A Sônia colocou se pode comer cuscuz. Cuscuz é um prato tradicional do Brasil, vejo com bons olhos o consumo de cuscuz. Café também pode ser consumido durante o câncer. E olha que interessante, a maioria dos cafés causa esofagite, gastrite e duodenite. E a maioria dos cafés são amargos e você precisa colocar açúcar. Quem faz parte da minha comunidade já sabe que não tem essa necessidade. Se você faz parte da minha comunidade, você sabe que não tem necessidade de colocar açúcar no café. E a minha comunidade, as pessoas que acompanham a rede social, sabem o café que não causa gastrite, que não causa esofagite. Eu vou pedir para vocês colocarem aqui, né? Qual que é o ponto especial? Qual o café que normalmente eu indico nas redes sociais para vocês? Coloquem aqui para mim. Eu vou aguardando a comunidade escrever. Qual que é o café que normalmente eu indico? Vamos ver se no TikTok alguém que já me acompanha no conteúdo sabe, e quem não acompanha, já vou pedir para se inscrever, para sempre receber gratuitamente as melhores informações de alimentação e nutrição. E como eu falei bastante de peixe, falei de carne, eu quero fortalecer. A Almeirinda perguntou, devemos comer mais proteínas no caso da metástase? Sim. Na metástase e no câncer primário. Nos dois precisamos de mais proteína. Quem mostra isso não sou eu, são as referências científicas de que proteína é o grande aliado no tratamento do câncer. Café asiático pode? Eu não conheço café asiático, Deila. Eu não conheço esse café. Se a gente for pensar que na Arábia fica na região asiática, eu colocaria que sim, né? Café arábica, sim. Aí as pessoas estão colocando marcas de café aqui, a maioria das marcas que assim são colocadas são ruins, mas a Maria Catarina, que acompanha meu conteúdo, já aqui no TikTok colocou a marca certa, a variedade certa de café, que é o café gourmet. Então o café gourmet pode ser consumido, o café especial também, na proteção do estômago. Se você tem algum problema de gastrite, esofagite, põe muito açúcar no seu café, tem um sabor muito amargo, a opção gourmet ou especial, que é facilmente encontrada no supermercado, é bem-vindo. E eu fico feliz que a Alessandra colocou, eu tomo café e suco sem açúcar e sem adoçante. Que legal! E o café gourmet traz essa possibilidade porque ele não é tão ácido, ele não é tão amargo. Então você tem essa proteção maior consumindo café gourmet e especial, que hoje você encontra até em clínicas de consultório médico, a presença das máquinas de café com o café gourmet, porque às vezes a pessoa fala, esse café em grão é gourmet. Não necessariamente, às vezes o café em grão pode ser tradicional ou extra forte, que é uma qualidade de café ruim. Então você tem essa possibilidade, você tem esse caminho. Então toma cuidado com o tipo de café que você está comprando, tá bom? Deixa eu puxar outra refeição aqui, eu já respondi sobre esses, né? Sobre essa refeição, agora vamos ver outra. Essa aqui fiquei muito feliz de terem colocado. Fígado acebolado com salada de verduras, feijão, arroz, abóbora refogada. Que legal, tem legume, temos o fígado, que é um excelente alimento para combater a anemia, não precisa de ora pronobis, não precisa de consumir suco de laranja
com beterraba, suco de laranja com cenoura, que não combatem nada a anemia. Até quem não come feijão, ervilha, lentilha e grão de bico, o fígado supre totalmente a necessidade de ferro, principalmente no tratamento oncológico, que é extremamente intenso e pode cair sua imunidade, cair a sua imunidade, e também você pode desenvolver anemia, ou seja, a quantidade de hemoglobina, esse pigmento vermelho que ajuda no transporte dos gases, né, oxigênio e gás carbônico, ele fica prejudicado. Então o fígado é muito bem-vindo para a saúde. Ah, mas fígado tem como é que as pessoas falam? Muito veneno, tem muito antibiótico falso. Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes não mostra isso. Então é importante lembrar e destacar que a gente tem a carne brasileira é uma das melhores do mundo. Lembra disso, a carne brasileira é uma das melhores do mundo. E aí, vamos avançar mais um pouquinho. E aí eu vou falar da panela, né? Que eu prometi para vocês. Opa, tem bastante questão que veio aqui, depois eu acabei não vindo, ó. Açúcar, tal. Veio colocado açúcar no meu café, não faço uso do açúcar. Açúcar não precisa para a nossa vida, eu não proíbo do meu paciente, mas a gente não precisa ficar tomando açúcar. O limão faz mal para quem tem esofagite e gastrite? Faz, principalmente para as pessoas que tomam limão em jejum. Essa receita medíocre de tomar limão em jejum aumenta a gastrite, aumenta a esofagite, aumenta a duodenite. Não consuma em jejum. Se você tiver misturado na comida, isso não vai trazer problema para você. E aí a gente traz aqui a nossa querida panela, né? Então, querida, no sentido de apresentar para vocês, mas não a interessante, a ideal. O que eu quero mostrar? Essa panela de Teflon, né? Panela com revestimento de uma substância feita artificialmente pela indústria para que o ovo não grude, para que o alimento não grude, ela é prejudicial ao seu fígado. A gente tem estudo já associando a presença do PFAS e PFOS, que é uma sigla que tem a ver com perfluoroctano sulfônico e perfluoralquil, que é o PFAS, e que estão associados a câncer no fígado. Então, não é indicado, não é recomendado que a pessoa faça com frequência alimentos em panelas que têm esse revestimento. Por qual motivo? Exatamente porque a gente já tem trabalhos mostrando, fortalecendo que essa substância ela é cancerígena, ela é prejudicial, ela é prejudicial. O que a gente sabe, Nani, hoje é qual é a pior panela. A pior panela é essa. A melhor ainda, a ciência não bateu o martelo e falou, essa panela é a melhor. A ciência não bateu o martelo. O que a gente sabe é o que é pior. Então, a princípio, as outras panelas poderiam ser utilizadas, mesmo as com alumínio. Lembrando que a gente tem alumínio no nosso solo, mas essa substância aqui, que a gente chama de substância eterna, foi feita pelo homem. O alumínio foi feito pela mãe natureza. Então, é natural que tenha nos alimentos alumínio, é natural que tenha alumínio na terra, e a gente não tem comprovação de que alumínio da panela cause Alzheimer, cause Parkinson, cause câncer. A gente não tem isso. Por sinal, é até possível o profissional fazer controle desses metais pesados no sangue e os meus pacientes não apresentam alteração nesses metais. Exatamente fortalecendo mais ainda a questão da preocupação que a gente traz sobre essas. A Oliveira colocando, e as de cerâmica? Seja de barro, seja as de titânio, seja as de ácido cirúrgico, até o momento todas estão no mesmo grupo e essas PFAS e PFOS estão no pior grupo. Então a gente não tem ainda um consenso científico falando essa é a melhor panela. Panela de ferro pode ser consumida, não combate anemia, né? Ela não traz esse benefício de você estar anêmico e consumir, mas eu acho uma delícia comida em panela de ferro. E a mensagem de hoje era essa, né? A principal conteúdo, a principal direção para que você cada vez mais tenha acesso a informações de qualidade. Normalmente,
quando se fala de indicação, seja de marca de panela, marca de café, eu faço isso exclusivamente para os meus pacientes, é uma forma de personalizar a história dele, a vivência dele, as preferências dele. Então, em relação a panelas, faço indicação expressa para paciente, indicação à marca de café expressa, porque eu não consigo individualizar orientação numa live. A live não foi feita para orientar nutricionalmente pessoas. As informações que eu trago não substituem a orientação do seu nutricionista. Elas apenas ajudam a despertar a sua atenção, a prestar atenção em pontos que a internet não coloca para você. É prestar atenção em momentos em que ninguém tem coragem de falar sobre isso. Então, eu tenho uma marca específica de panela que eu faço indicação para o paciente, eu tenho indicação específica de café, porque eu consigo acompanhar ele e esse é um dos diferenciais a mais que eu ofereço para os meus pacientes. Tá bom? Então, a mensagem especial de hoje era essa. A Deira colocando: hoje é o primeiro dia, estou amando as informações, doutor. Obrigada, quero estar sempre nas suas lives. Seja bem-vinda, Deira. Se inscreva aqui no meu TikTok. Quem está no Instagram também se inscreve. As lives ficam gravadas no Instagram, não porque eu tenha algum tipo de diferença no tratamento com o TikTok. É que o TikTok não permite que eu grave lives nele. Ele permite apenas que eu faça ao vivo. Então, quem quiser assistir essa live gravada, entra no Instagram, ale.marcelos, é igual está escrito aqui no TikTok. E quem desejar mais informações sobre alimentação e nutrição, você tem a possibilidade de se inscrever na minha jornada gratuita, 100% online, que vai ocorrer no dia 31/7, o primeiro dia, às 20 horas, né, horário de Brasília. Então você vai conseguir avançar cada vez mais e vai conseguir ter informações muito especiais fazendo parte desse grupo do WhatsApp em que só eu e minha colaboradora colocamos conteúdo lá dentro. Tá bom? Então vamos mantendo contato aqui nas redes sociais. Desejo uma maravilhosa semana para vocês e estamos juntos. Um grande abraço.